O capítulo 304 de Black Clover movimentou demais a internet nesses últimos dias. Fazia tempo que eu não via a galera tão revoltada com acontecimentos da história. O povo tudo xingando o Tabata no Twitter, falando de furo de roteiro, falando um monte de coisa. Mas nem tudo é o que parece, viu, gente? Apesar de eu também fazer parte aí do povo que não curtiu tanto, que achou esse capítulo meio fraco, não curtiu algumas coisas, o lance da Mimosa, coitada, que tá sendo cancelada no Twitter, não foi furo de roteiro, por mais que a gente não goste do que rolou. Então vamos lá, porque esse capítulo foi polêmico e tem muita coisa pra gente analisar. Depois de muitos capítulos com pura batalha, e quando eu falo muitos, eu tô falando de uns 30 capítulos mais ou menos, o 304 começou ali como um respiro depois de tanta desgraça acontecendo. Então a gente tem ali as consequências da batalha rolando e alguns pontos de alívio cômico para poder contrapor a tensão de todas essas batalhas que rolaram até aqui. Isso é uma característica do Tabata, ele sempre usa alguns elementos para poder adicionar um pouco de humor em meio ao caos, e na vida real meio que acontece isso também com a gente, né? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você estava passando por um momento tenso de desgraça, e aí de repente alguém fez uma piada, aconteceu alguma coisa ali na situação que, por pior que você tivesse na hora, você acabou rindo e se descontraindo. Então, enquanto a gente vê todo mundo decadente ali que a Megícula tinha feito na região se desfazendo, a gente tem a Lolopética nos braços do Asta e a confirmação de que a maldição foi realmente anulada. Agora ela tá livre disso tudo. Ela acorda assustada, sem saber o que aconteceu, porque até agora ela estava inconsciente nesse tempo todo, sendo manipulada lá pela maldição da Megícula, e na hora que ela desperta, ela leva um puta susto. Imagina, você tá lá em transe, um tempão, tendo a sua mente controlada, e de repente você acorda pelada nos braços de um cara. Óbvio que na maior parte das vezes você vai ter uma reação semelhante à que a Lolo teve. Ela ali não bateu no Asta, como eu vi uma galera falando, né? Até porque ela pede desculpas por estar pelada, como se ela tivesse culpa, na verdade, né? De estar sem roupa ali no momento. Só que tudo foi coerente até aqui, tudo faz sentido. O que pra mim talvez ficou um pouco chato foi a Noelle. Ela, sim, mais uma vez socar a cara do Asta, sendo que qualquer criança de 5 anos de idade entenderia que ele não tem culpa nenhuma da Lolopédica estar pelada lá. Ele tava só segurando a guria, protegendo ela até agora, enquanto a luta tava rolando. Inclusive a própria Noelle tinha pedido pro Asta cuidar dela, então ele não tem culpa que ela estava sendo coberta pela maldição e que com o fim dessa maldição a névoa preta se dissipou e ela ficou com a Laricinha de fora lá. Só que esse tipo de comportamento da Noelle é um estilo de roteiro muito usado pelos japoneses em diversas obras que você for ver por aí. Eles sempre acabam retratando o cara como sendo um tarado pervertido, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma, e por causa disso a menina vai lá e soca o cara. Um exemplo foi de um anime que eu assisti agora recentemente, semana passada, Your Lie in April, quando o Kosei vê a Kaori tocando no parquinho, decide tirar uma foto porque ele achou incrível lá tocando lá pras crianças, as pombas vindo, aquela coisa toda, e na hora que ele vai tirar foto, o vento bate, a saia dela levanta, e ela faz o quê? Soca a cara do Kosei. Então esse tipo de atitude é muito usada nos mangás japoneses e eu não acho ruim como um todo. Em certos momentos até funciona, porque fica realmente engraçado. Só que, às vezes, fica um pouco cansativo, né? A gente também precisa lembrar que a Noelle é uma adolescente e eu não sei como é nos dias de hoje, afinal de contas faz muito tempo que eu passei pela adolescência, mas na minha época era muito normal, quando você gostava de um menino ou de uma menina, você ter vergonha, receio, não falar nada e ao invés de ter uma atitude carinhosa em relação ao crush ali, você tratar ele assim, né? Tipo, com ignorância, com uns tapas, dando umas patadas e tal. Me conta aqui nos comentários como que é hoje em dia, se mudou ou se ainda é desse jeito. E a Noelle, como uma adolescente, ela não sabe lidar com toda a questão dos ciúmes que rola ali naquele momento. Ela acaba agindo de forma impulsiva e apesar de todo o amadurecimento que ela teve até agora, ela ainda vai ter atitudes imaturas. E a gente não pode exigir que ela haja sempre como uma senhora de 60 anos, porque ela ainda tem muita coisa para aprender na vida, né? A personalidade dela ainda tem muito a ser moldada. E esse é um padrão de comportamento que ela teve durante a vida toda. E a psicologia diz pra gente que para quebrar padrões de comportamento é algo assim extremamente trabalhoso. Quanto mais aquela atitude estiver enraizada no seu subconsciente, mais anos pode levar para você conseguir agir de uma outra maneira. Tanto é que a gente vê a Noelle perdida ali, sem saber como agir. Ela tá extremamente feliz porque o Asta tá ali, né, de estar vendo ele, fazia muito tempo que ela não via ele. Mas ao mesmo tempo ela tá perdida. Gente, já é extremamente normal para um adulto ter uma atitude de merda quando tá numa situação de pressão ou de vergonha. Por que a gente cobra tanto que uma adolescente haja de forma coerente?
Gostei do momento de alívio cômico? Não. Eu também acho que já tá meio cansativo. Toda oportunidade que a Noelle tem, ela, ao invés de se declarar pra ele, ela soca a cara do Asta, né? Eu acho que essa parte engraçada poderia ter sido feita de outra forma, mas não é como se o Tabata tivesse mais uma vez tirado do cu ou cagado ali na situação, porque tem toda a coerência com tudo que foi construído até aqui, tá? Não tá sem sentido algum. Faz parte da construção dos personagens, faz parte do sentido psicológico, né, da vida. Então, tá beleza. Tá coerente, por mais que a gente não goste. O momento fofo que eu tava esperando entre o Nozel e a Noelle também foi meio xoxo, eu não gostei. A gente só tem um pensamento do Nozel ali, pensando que ele ainda não consegue falar com a irmã sobre o assunto. E mais uma vez aqui, apesar de eu esperar mais desse momento e achar que, mesmo que ele não conseguisse falar com a Noelle sobre a maldição propriamente dita, né, mas que ele poderia ter feito algum tipo de interação mais próxima a ela. Não é como se fosse incoerente, porque você tem um cara ali que é todo ferrado da cabeça, cheio de traumas, e que agora carrega a culpa, por mais que ele tenha se vingado lá da Megicula e tal, agora ele carrega a culpa de ter agido errado com a irmã a vida toda. E aí ele vai ter que enfrentar uma nova culpa pela frente. O Capitão Nozel, ele é o cara que nasceu para ser destruído psicologicamente. Se você olhar bem ali o quadro, você vai ver que ele não consegue olhar nos olhos dela, né? Ele tá com a cabeça levemente baixada, os olhos dele não estão olhando assim em linha reta na direção do rosto das pessoas, né? Ele tá olhando pro chão, passando toda essa questão de vergonha, de culpa, né? Então a falta de capacidade dele interagir ali naquele momento em relação a Noelle faz sentido. A gente gosta disso, a gente esperava mais, mas faz sentido, tá? Não é porque a gente esperava que fosse de outra forma que o que foi feito ali tá errado. Então o mangá segue mostrando que foi realmente o feitiço do Crepúsculo do Valhalla do Ryu que fez com que todo mundo permanecesse vivo durante a batalha, né? E desse aquele boost lá neles. Porque se você se lembra bem, antes ali do Ryu criar o feitiço, a Charlotte tava toda fodida, mano. Ela tava desmaiada. O próprio Ryu tava praticamente desacordado. Tipo, ele devia estar ali meio que sonâmbulo fazendo tudo, né? De tanto couro que ele tomou. Então também faz sentido agora ele com o fim do feitiço, todo mundo cai duro no chão, porque eles voltaram pro estado original que eles estavam antes do Valhalla ser ativado. O caso do Gadia é um pouco diferente, porque apesar do Ryu ter iniciado a magia, né, bem antes, o Gadia tinha morrido não porque ele tomou algum golpe muito forte ou porque ele tomou muito dano. Ele morreu, né, entre aspas, porque ele usou toda a energia vital dele naquele último golpe. O que a magia do Ryu fez, provavelmente, foi restaurar um pouco dessa magia vital, permitindo que o Gadia usasse ali um restinho, tipo uma faísca que tivesse dentro dele e levantasse por um último momento e poder dar o último ataque para poder ajudar a Noelle, né, chegar até a Megicula. Agora já era. Então, se todo mundo tá de pé ali até agora, incluindo a Noelle, foi graças ao Ryu. Ele é um dos principais pilares dessa vitória aqui, da batalha toda que a gente teve. Como o Crepúsculo do Valhalla tá acabando, o Gadia vai até a Lolo para poder dizer as últimas palavras antes da morte para ela, só que não dá tempo, porque todo mundo beija a Lona e cai desacordado no chão. O Ryu e a Charlotte, eles voltaram pro estado original que eles estavam antes da ativação do feitiço. O Ryu tomou todo aquele dano fudido, né, de toda a luta que tinha sido adiado até ali. A Lolopédica tenta fazer alguma coisa com a magia dela, mas é inútil, porque o nível de ferimento deles são muito maiores do que o que ela pode curar. Então a gente tem mais um momento de tensão ali, que parece que agora vai todo mundo pro caixão. Só que a gente sabe que o Tabata não trabalha dessa forma, né? O Tabata não gosta de matar os amiguinhos. E de repente brota o quase onipotente, o quase onisciente, o vice-capitão mais bonito de toda a obra, que é o Nath, que vem pra, claro, dar um balde de água fria na cara de todo mundo ali, porque ele é lindo, mas ele é pessimista, ele gosta de esfregar verdades na cara da galera. Mas acontece que ele tá ali analisando a situação atual baseado na situação que ele viveu com o próprio irmão. Vocês se lembram da história dele? Pois é, quando ele fala ali que os justos nem sempre são recompensados, ele tá claramente falando de algo que ele viveu, que foi a situação em que ele invocou lá o capiroto e o irmão dele, que faz parte desses justos, que ele cita ali, morreu para tentar salvar ele, né? Só que mesmo assim, né, mesmo que ele tenha essa consciência, ele é muito consciente de tudo, eu acho muito legal a personalidade do Nath,
ele fala, ele deixa bem implícito ali nos pensamentos dele que ele quer que todo mundo sobreviva. Então ele fez o quê? Levou a Mimosa pra lá, que foi um dos grandes motivos do rage da internet. A Mimosa, gente, nunca vi a galera xingar tanto alguém, coitada dela. Pois ela chegou para resolver a situação, chegou como se estivesse num desfile de primavera da escola, com direito de coroa de flores, um olhar fudido de quem tá braba e de quem sabe o que vai fazer, um olhar determinado, e ali ela aplica o ultimate dela, criado a partir da magia definitiva. Todo mundo se levanta, o Gadia revive, né? E aqui até eu entendo a frustração da galera, porque eu também esperava, né, que apesar do Gadia ele ser um figurante ali e ele não ter tido tanta visibilidade até essa luta em específico, nela foi feita uma construção satisfatória em relação a ele que justificaria, pelo menos no meu ponto de vista, a morte dele, né? Que poderia servir, inclusive, para Lolo, para que ela tivesse um motivo para poder começar a usar magia de ataque, ela tivesse uma evolução nessa questão. Eu acharia bem legal se fosse tratada dessa forma. Mas eu também esperava que ele morresse. Foi furo de roteiro? O poder da Mimosa poder curar, inclusive, o Gadia? Não foi. Se vocês se lembram, muitos capítulos atrás no mangá, a Mimosa, o Asta, a Noelle, o Lucky, né? Foi uma galera lá pro Reino Hurt. Eles aprenderam a usar magia verdadeira, que permitia o uso de muito mais poder do que eles realmente tinham através do uso da mana natural. E esse treinamento, né, esse aprendizado foi essencial para que eles pudessem usar uma magia muito mais forte e criar o ultimate deles, que era a magia definitiva, que eles aprenderam com os elfos e que mostra em alguns momentos em capítulos anteriores, como por exemplo no 284, quando a Mimosa conhece lá a Dríade, a guardiã lá de Elysia, onde os elfos estavam morando depois deles ficarem bonzinhos e passarem a gostar, né, entre aspas, da humanidade. E ela foi uma das responsáveis, junto com os elfos ali, na verdade, né, para poder ensinar não só para Mimosa, mas para Noelle, para o Lucky, para o Leopold, para uma galera que estava lá com eles, o uso da magia definitiva, que é a magia utilizada pelos elfos e que é algo muito forte, muito mais forte que a dos humanos. Então não é como se ela tivesse tirado uma magia que recupera até a energia vital do cu. Ela realmente teve uma evolução, um treinamento para chegar ali, e a obra já dava indícios de que ela ia atingir um estágio muito alto a ponto de fazer esse tipo de coisa. Eu preferia que ela tivesse chegado com o Gadia morto e que não pudesse fazer nada ali. Eu preferia. Mas eu também acho muito interessante o fato do Tabata se importar tanto assim com a evolução dos personagens secundários, né? O desenvolvimento deles, a evolução do poder. E não deixar que só 2 ou 3 personagens virem os fodões da história, que vencem todo mundo, e o resto fica pra trás, entende? A gente tá acostumado a ver isso em uma porrada de obra por aí e realmente acaba perdendo a graça quando você sabe que ninguém mais pode fazer nada e que só o protagonista é capaz de realmente fazer alguma coisa. Além disso, a gente também precisa lembrar que ainda tem o Zenon, que é muito mais forte do que o Dante e a Vanica. A gente tem que lembrar que é praticamente certo que os portões vão se abrir, né, em algum momento, e todos os demônios vão sair, porque senão não vai fazer sentido, vai ficar tudo muito fácil. Então esse boost agora é necessário para que faça sentido a luta e a vitória contra os inimigos mais picas que vão vir lá na frente, justamente para não ter o poder do protagonismo no meio disso tudo no futuro, entende? Então, assim, se eles não tivessem evoluído continuamente até agora, o Asta ia ter que fazer tudo sozinho e ia ficar chato. Se do nada eles também tirassem um poder mirabolante do rabo, ia ficar sem sentido. Aí sim ia ser furo de roteiro ou incoerência, né? Então, assim, gente, supera, né? Por mais que não gostou, supera. E eu também quero comentar algo que parece meio bobo, mas que eu gostei muito que o Tabata fez, que foi o fato da roupa do Gadia continuar com um furo na barriga, onde ele tomou o golpe, porque geralmente, quando a galera é curada, a roupa é milagrosamente restaurada junto, e eu sempre me questiono a respeito disso. E com todos eles curados ali, o Gadia tem finalmente a chance de se declarar pra Lolo, numa declaração fofinha que eu não esperava, inclusive, que acontecesse, né, que ele fosse falar diretamente, eu te amo, não como rainha, mas como mulher, mas gostei, ó, mão, né, da porra que foi ali. E a bichinha fica com uns 39 de febre, de tão vermelha, que a cara dela ficou, tadinha.
E mais uma cena logo em seguida em que o Nozel, de forma muito honrosa, eu diria, ele mostra todo o respeito que ele tem pelo Yami, porque foi o Yami que fez algo pela Noelle que nem ele conseguiu fazer, que é deixá-la poderosa de verdade, né? Ele foi o grande responsável por toda essa evolução da Noelle. Então o Nozel, ele tem um ato de gratidão, de reconhecimento muito bacana, dizendo ali, né, pensando que eles precisavam mesmo salvar o Yami. Eu acho isso muito legal no Nozel, que por mais que ele tenha todo aquele ego real dele e tal, ele é um cara que realmente dá valor para as pessoas fortes, independentemente da origem, se é plebe ou não, ele respeita muito tudo isso e não é a primeira vez que ele tem atitude assim na obra. Então, depois de muito tempo, sem mostrar nada do Zenon, né, com o Yami e o Langris, o mangá volta toda a atenção pra lá. E se vocês se lembram, as 3 lutas com os 3 grupos ali de Cavaleiros Mágicos estavam rolando simultaneamente. Isso mostrou lá no capítulo 275, quando esses 3 grupos chegaram até cada um dos pontos onde os membros da tríade estavam. O Yuno e o Langris já estavam, aparentemente, com uma certa vantagem em relação ao Diabão lá. Eles já estavam lutando, então essa luta estava rolando simultaneamente com as outras. Só que durante todo este tempo que rolou, dá pra ver ali pelo último painel que ele tomou umas boas porradas, né? Ele tá com uns danificados no meio da cara ali. O Langris também já tá meio debilitado, mas o Yuno é brabo e ele vai acabar tudo em 3 minutos, porque ele é o Yuno. A gente sabe que não vai ser assim, na verdade, porque ainda tem um grupo de Cavaleiros Mágicos que não apareceram, e então eu acho bem provável que a Dorothy e o Fuego Leon cheguem para ajudar eles dois nessa batalha, já que eles também estavam nos trios lá, que estavam indo atrás da tríade, só que eles não apareceram até agora. Eu acho que esse vai ser o momento que eles vão lá. Eu quero muito ver, porque eu também quero ver o modo santo lá do Fuego Leon. E aí a gente tem mais algumas questões que provavelmente vão ser respondidas mais pra frente, como a Megícula morreu mesmo? Eu acho que, como ela precisava de 3 mortes das magas, né, e ela só teve uma, só 1/3 dela teria morrido nessa batalha, que foi aquela quantidade manifestada ali na Terra. A gente ainda tem 2/3 presos no submundo, então teria sido o motivo pelo qual eles conseguiram, de fato, mesmo com todas as dificuldades, vencer ela. O que aconteceu com a Vanica é outra questão que a gente também precisa saber, porque não mostrou ali. E com a derrota do Zenon, porque ele vai ser derrotado, o advento vai acabar? Eu acho bem difícil, porque eu acho ainda que o Morris está guardando alguma coisa ali para poder fazer, caso isso aconteça. Então pode ter certeza que a gente vai acompanhar aí os próximos capítulos, prestando muita atenção nesses detalhes, porque vai vir muita coisa, muita sequência braba de luta com o Zenon e o Yuno agora. E eu sei que por mais que esse capítulo tenha sido meio xoxo, a gente vai ter uma sequência aí de capítulos fodásticos, tá, gente? Não é como se você tivesse um mangá super longo e todo o capítulo fosse, uau, super brabo. A gente tem alguns que são mais tranquilos, mas nem por isso significa que é horrível, que nem estão falando por aí, tá? Conta pra mim aqui o que você achou desse capítulo 304, né? Se depois de tudo que eu falei aqui, se você já tava achando ruim, se você continua achando tão ruim assim, e deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve, e amanhã vai sair vídeo de Vanitas no Card pra vocês, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau!